Minha aposta hoje é que vocês pegaram alguma palestra antiga. Caraca. Pode dar play? No vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que eu estou fazendo que pode te ajudar bastante. O meu objetivo daqui 365 dias, ou na verdade já comecei isso, então já está andando, né? Daqui um ano, é ser uma pessoa muito melhor no que eu faço. Né? E como que eu quero conquistar, como que eu quero ser uma pessoa muito melhor daqui um ano? Caraca, uma das coisas que eu aprendi no curso de gestão que eu fui é uma palavrinha mágica que está regendo talvez minha vida, que chama melhoria contínua. Tá vendo? O que é isso? Melhoria contínua. É você buscar formas de executar a mesma coisa que você executa de forma mais eficiente, com mais qualidade. Talvez alguns considerem aí como controle de qualidade. Rapidão, só qualidade, você tá vendo, né? O ventão rolando, né? Melhoria da qualidade ou gestão da qualidade, tem vários nomes. Era igual esse aqui? Melhoria contínua, ou tem alguns lugares que chama de PDCA ou 5W2H, o nome que você quiser. Você vê que eu tava você assim, precisa eu tava nem conseguindo ver. de eu quero ser melhor daqui um ano do que o que eu sou hoje. Então, para isso, coisas que eu estou fazendo, identificando pontos de fraqueza. Então, quase fazer a matriz SWOT, faça a matriz SWOT em você, né? Veja quais são as suas forças, as suas oportunidades. Vou dar um pause aqui, ó. Eu parei de gravar lá fora por causa desse tipo de coisa. O sol tá do lado de cá, ele reflete no prédio inteiro, você não consegue enxergar nada. Nada. É bizarro gravar lá fora. E a gente gravava um monte de vídeo lá fora. Suas fraquezas e os riscos que você corre. Né? Por exemplo, eu quero morar nos Estados Unidos, mas se eu não sei inglês, como é que eu vou morar nos Estados Unidos? Eu falo inglês, né? Mas vai que é o caso, né? Ou, por exemplo, eu gostaria de morar no México. Eu não falo espanhol. Como é que eu vou morar no México? As pessoas falam espanhol lá, não falam inglês. Então, eu precisaria, é uma fraqueza que eu tenho, que eu precisaria melhorar para conseguir ir morar lá no México. Não é a minha ideia, mas foi um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quero ser um gestor daqui a um ano, o que falta para eu ser um gestor? Quais são os itens? Aplica a matriz SWOT e faça a sua melhoria contínua. Assista mais, se eduque mais, faça mais cursos de todas as coisas que te complementam. Às vezes a gente fica tão bitolado, por exemplo, eu sou um profissional, nasci como profissional de marketing digital, né? E me aprimorei bastante durante vários anos sobre marketing digital, mas talvez o salto que eu tive no último ano, né, nos últimos 12 meses, às vezes a gente considera isso como um salto quântico, né? Quando você leva muito rápido de um nível para outro. Eu acho que eu desenvolvi minha capacidade de liderança e de empreendedor nesses últimos 12 meses, como eu não desenvolvi nos últimos 10 anos. Então, acho que nos últimos 10 anos eu desenvolvi muita questão do marketing digital. E eu fechei a minha cabeça, não buscando. Eu não sei se vocês lembram, quem acompanhou, faz uns, acho que deve fazer o quê? Umas 2 semanas, eu postei sobre o funil em T, lá no Instagram. É muito referente a isso. Tipo, de você conhecer muito bem uma parte específica e depois você se aprimorar numa camada diferente, sabe? Nessa época eu não fazia a menor noção dessa visão em T de profissional. Mas é exatamente isso que eu tô falando agora. É engraçado como é que em épocas diferentes você nota, tem as mesmas coisas. E o que eu tô falando aqui de gestão realmente, para mim, foi o ponto de virada da Mestre. Gestão de pessoas, gestão de processo, melhoria contínua, melhoria da qualidade. Isso aqui foi quando? Vocês sabem? Maio de 2016. Aqui começou o que hoje que vocês estão vendo como cultura. Aqui a treta era a seguinte. A treta real era a seguinte. A gente tinha implantado a cultura em novembro, mais ou menos. Então a gente trabalhou de abril até novembro para construir um manual de cultura. A gente implantou, e se isso aqui foi em maio, a gente estava começando a ter as primeiras baixas por conta da cultura. Né? Atenção com colaboradores, a gente fez o curso de gestão em 2015, mesmo, né? Abril de atenção 2015. Com relação à visão de mercado, e isso pode ter me prejudicado um pouco no termo de resultado. E nesses últimos 12 meses, o que eu busquei foi me aprimorar nesses outros canais. E hoje eu vejo que eu consegui ser uma pessoa muito melhor. E o que eu almejo daqui 12 meses é ser uma pessoa melhor ainda nesses pontos. Buscando uma palavra, talvez, que está rondando esses vídeos, que é a palavra produtividade. Continuo me aperfeiçoando em empreendedorismo, continuo buscando como gerir melhor as pessoas, talvez esse é um Mas aqui, ponto bem na verdade, forte, a produtividade relacionada a tempo. Mas não sei se outra coisa que eu estou olhando
e vislumbrando para os próximos 12 meses é aumentar a minha produtividade. Usando menos horas e fazendo mais com essas menos horas. Então, poxa, eu não preciso mais trabalhar 8, 12, 14 horas para gerar um resultado. Eu tenho que trabalhar uma quantidade de horas menor, gerando um impacto muito maior na minha organização. Que nos últimos vídeos eu tenho falado bastante para você sobre isso. Fazer um trabalho mais estratégico, né? Direcionando melhor o meu barco, o meu avião aqui, para conseguir alcançar voos melhores. Então, eu convido você a executar a matriz SWOT, né? Tem uma curiosidade aí nesses bastidores. Nessa época, uma das coisas que desse curso de gestão, que foi o EAG que eu fiz, o Marcelo Germano, inclusive recomendo pra caramba, eu contratei um coach depois, que foi o Brás, né? Que ele fazia você podia contratar o curso mais um coach, e a minha vontade era trabalhar menos. O ritmo que eu trabalhava na época era assim, absurdo. Em 2015 eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia, assim, terminava, saía da agência, continuava trabalhando em casa, mas num ritmo bizarro. E quando eu fiz o EAG, eu comecei a delegar mais coisas, ou seja, essa visão de produtividade que eu tinha era de delegar para as pessoas e o meu tempo ser mais direcionado, ser mais específico, igual eu estou falando aqui, mais estratégico para a empresa, né? E eu tinha um sonho de um dia da semana eu não trabalhar. Eu tinha um sonho, tipo... E aí eu lembro da pergunta do Brasil, ele virou e falou assim, que te impede de um dia não ir trabalhar? E aí eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim, que dia que você acha que você não deveria ir trabalhar? Esse dia era na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia do meu rodízio. Então normalmente eu já vinha depois do rodízio, ou então eu começava a trabalhar em casa, dava 10 horas, eu vinha pra cá. Às vezes eu ficava até às 8 da noite para terminar o rodízio e voltava pra casa, a maioria das vezes. E aí aqui ele virou e falou assim, cara, o que te impede, né? Tipo, de você ficar em casa. E aí eu comecei a não vir nas sextas-feiras na Mestre. Foi uma primeira grande mudança que teve, que pra mim é meio, sei lá, eu acho que é torturante, assim, eu não vir um dia na Mestre. Imagina a sua cabeça, numa sexta-feira em casa, e você vê que um cliente mandou um e-mail pedindo rescisão. Como é que você se sente? Tipo, cara, eu não tô vendo essa parada. E era proibido, eu não deveria estar em casa trabalhando pra Mestre, eu deveria estar fazendo alguma outra coisa. Aí tinha dia que eu lia livro, tinha dia que eu via Ana Maria Braga de manhã, sei lá, eu queria fazer alguma coisa. E no meio disso eu inventei o Agência 10X. Foi assim, tipo, tendo tempo para respirar que a parada saiu. E isso não tá nesse vídeo, mas é resultado. Hoje o 10X foi em 2017. Então foi ali resultado em 2016 de estar em casa, tipo, pensando, o que eu vou fazer em casa? Então não posso trabalhar durante o dia de semana, segunda, terça, quarta e quinta, para o Mestre Academy. Então sexta-feira eu vou trabalhar no Mestre Academy. E aí eu ficava vendo as coisas do curso de SEO, atualizando o curso de SEO, atualizando os materiais e tal, até que eu falei, cara, eu podia fazer um curso para donos de agência. Hoje eu entendo que não é sobre a quantidade de horas que eu trabalho no dia, é sobre o que eu preciso resolver naquele dia. Então, por exemplo, hoje eu não tenho medo de sair 4 horas da tarde da agência. Se eu quiser sair, eu simplesmente saio. Já teve vezes que aconteceu esse tipo de coisa. Mas eu fico com uma dor no peito, fico bem assim, putz, eu podia estar lá continuando, mas o que era importante de ser tomado decisão, eu já agi lá. Não tem nada que faça muita diferença. E também eu tô começando a entender uma coisa, que eu preciso respirar para poder ter as ideias que vão fazer a inovação da empresa. Essa visão que eu tenho hoje é ser mais estratégico nas decisões, educar mais as pessoas fez com que eu fosse bem mais produtivo. Mas quando eu digo produtivo, não é sentido só de trabalhar muito. É no sentido de o pouco que eu trabalho, eu produzo muito mais resultado. Eu não me vejo mais como workaholic. Em cima de você, em cima do seu momento, para você saber onde você quer chegar, e sabendo onde você quer chegar, 2016. O que falta para você chegar lá? Qual é o grande ponto que você precisa fazer? Sobre o que você tem que estudar, sobre o que você tem que melhorar? E aí a pergunta é, quando você vai fazer isso? Coloca exatamente este ponto no plano de quais são os marcos que eu vou ter para aí sim você conquistar e ser uma pessoa muito melhor daqui a um ano. De 3 anos para cá, eu acho que a gente ficou muito mais estratégico. Talvez eu poderia definir a agência Mestre como uma empresa muito tática, um pouco antes disso, e hoje a gente é uma empresa bem estratégica, a gente é mais sólido. Sabe, tipo, igual um bolo, eu tava vendo um pedaço do Masterchef, outro dia o cara fez uma competição lá, tinha que montar um bolo, o cara montou o bolo,
ele começou a enfeitar o bolo, metade do bolo ruiu. Porque não estava sólido, não tinha dado tempo, né? Eu acho que era a gente mais ou menos há uns 4 anos atrás. A gente sabia a tática, ou seja, sabia juntar os ingredientes, mas não era sólido o suficiente para crescer. Então a gente podia ter a mesma quantidade de pessoas que tinha hoje, mas a gente não ia crescer com a mesma velocidade. Eu acho que hoje a gente está bem armado, eu diria essa palavra, tipo, armado para o crescimento. E eu acho que o que mudou dos últimos 12 meses para cá é a minha visão de que eu não posso ser de forma, nem no estratégico, o gargalo da empresa. Aqui eu já tinha entendido, com 1 ano já tinha entendido que eu não podia ser o gargalo no operacional. Mas hoje, dos últimos 12 meses para cá, eu entendi que eu não posso nem ser nem o gargalo, nem na gestão da empresa. Porque hoje eu sou o gargalo. Para a tomada de decisão da empresa, ainda sou só eu que tenho que tomar. E isso não é saudável. Isso me dá um crescimento mais lento do que eu poderia. Então isso ficou claro para mim. Então dos 12 meses para cá eu tenho tentado e buscado todos os dias compartilhar um pouco da tomada de decisão, seja do jeito que eu penso, ou seja de perguntar para as pessoas como é que elas tomariam decisão. Então mesmo que eu saiba a resposta, eu deixo as pessoas vivenciarem isso, para elas criarem o espaço delas. Enfim, eu acho que hoje o que eu mais busco e o que eu tenho melhor consciência é que eu não posso ser o gargalo também na gestão da empresa. Eu posso ser um tomador de decisão ultra estratégico, mas tem coisas que não precisam passar por mim. Então ainda quero estar mais ligado a uma visão de produto barra como é que a gente vai caminhar no mercado. É mais uma essa visão, quais são os próximos passos nossos no mercado. Eu acho que sempre que eu piso na bola, que eu noto que eu piso na bola, eu fico com aquela informação na cabeça e eu tento evitar, pelo menos pelas próximas semanas. Um exemplo clássico, quem pegou as primeiras reuniões de segunda-feira, nessa época que já rolava as reuniões de segunda-feira, e comparar com essa, existiram muitas melhorias incrementais de segunda para segunda-feira. Então hoje eu sou um perfil bem mais conservador que eu era no início. Então, toda vez que alguma comunicação minha, alguma parte do meu trabalho gera algum atrito para a empresa, de alguma forma, eu tento avaliar isso e já no dia seguinte eu já penso melhor, eu já consigo pensar melhor. Então está muito baseado em perceber o atrito gerado. Hoje dificilmente vai gerar um atrito muito grande a ponto de ter que mudar radicalmente, mas são coisas sutis, sabe? E ao mesmo tempo eu converso muito com a Ju, eu pergunto muita opinião para ela. Eu fiz tal coisa, o que você acha? Eu fiz desse jeito, o que você acha? E ela dá uma opinião sincera. De não acho que tá certo, não, acho que você fez o que tá certo. Às vezes ela teria uma outra rota diferente do que a minha. E eu fico avaliando esse tipo de coisa. Várias vezes eu falo com ela, pergunto pra ela, eu chego de um jeito, dizendo assim, Ju, eu queria fazer assim, 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 assado. Aí ela, acho que você não deveria fazer assim. Aí eu teimo que eu queria fazer desse jeito. Aí eu acabo fazendo o jeito que ela sugeriu, porque é um jeito muito melhor. Sim, 99% das vezes. O 1% das vezes é porque eu fui teimoso mesmo. Mas ela dá uma opinião muito mais razoável. Então, eu aprendi a pedir mais a opinião dela e também aprendi a perguntar um pouco mais a opinião dos outros. Eu acho que nessa etapa aqui, eu ainda estava entendendo que eu não tinha todas as respostas. Ou que não necessariamente a minha resposta era a melhor resposta. Então, é mais se eu tivesse um medidor de atrito, tudo que eu tiver de ação no dia e eu puder medir de atrito que gerou para a empresa, eu vou melhorar a curto prazo, sabe? Então, hoje eu presto muito mais atenção em grupo. Então, em grupo eu tenho que ser muito cuidadoso, coisa que nessa época possivelmente eu não estava ligado nesse ponto. Porque em grupo você tem nuances específicos, você tem o jeito de falar, pode afetar 1, pode afetar 2, não afetar 8, mas se afetou 2 pessoas. Ou o jeito de repassar uma tarefa, ser extremamente claro, redundante, para explicar muito bem. Eu fico com isso na cabeça. Dá para sempre fazer melhor do que ontem. Eu não me lamento, é diferente. Fico assim, não, fiz errado. Não, eu só falo, é meio que automático, assim, vem na minha cabeça, isso aqui eu podia fazer diferente, aquilo lá eu faria assim, tal coisa, hoje eu faria assado, mesmo passando 24 horas. Eu fiz em 2015, foi o curso do EAG, do Marcelo Germano, mas depois eu acho que teve, em 2016, eu tô indo pro 4º ano, eu tava nos Masterminds, eu acho que os Masterminds tiveram muita influência nisso. Nessa época eu comecei a ler mais sobre gestão.
ler mais alguns dos livros que estão aqui, né? Nem todos, mas se você fosse pegar o meu livro em 2015, minha biblioteca, iam ser só livros de técnicas. Se você abrir todos os livros que estão aqui, ou é sobre cultura, ou é sobre liderança, ou é sobre crescimento de negócio. A única coisa, ele transformou muito meu pensamento. Muito, muito. Mas eu adaptei a visão dele não só para o meu dia a dia, mas a visão do negócio. Tem alguns outros que eu me encontrei muito bem, que tem um que está aqui, ó, o Build to Sell, que foi assim, o melhor livro do ano. Que é um livro sensacional, ele estava aqui na minha estante, igual vários estão. Eu acho que eu comprei esse Build to Sell talvez uns 6 meses depois que eu gravei esse vídeo. E ele ficou na minha estante. E aí eu fui resolver ler, porque eu falei assim, qual que é o menor que tá aqui? E eu falei, eu vou ler um em inglês. Eu queria melhorar um pouco o meu vocabulário. Aí eu levei para uma viagem, cara, minha cabeça explodiu, porque ele é exatamente um livro que fala de gestão de negócio para agência. Sim, nem esperava que fosse para agência. Alguém recomendou uma vez e eu fui, comprei e é um livro sensacional. E ele explodiu a minha cabeça no sentido de, cara, isso aqui é o que eu estou fazendo na empresa. Eu estou fazendo do jeito que está escrito no livro. Então, eu não me encontrei em outros cursos. Eu estou indo fazer um outro curso agora de gestão, que eu descobri que é legal. É o Gestão 4.0, que é do Thales, que é o ex-fundador da EasyTax. Do Bruno Nardon, que é o CMO, acho que é isso, CMO da RAP. E o Alfredo Soares, que foi o fundador da X-Tech e hoje está na VTEX. Então os três têm um curso chamado Gestão 4.0 que eles treinam líderes para poder fazer diferença. Então a ideia lá é buscar algum conhecimento que ainda não está no meu radar. Assim, nem que seja 1%. Eu quero um aperto parafuso diferente. Assim. E eu acho que também, reforçando o lado dos masterminds, eu acho que eu tive mais contato com mais empresários. Porque antes eu tinha muito contato de evento com pessoas técnicas. E no Mastermind eu comecei a sentar muito com donos de negócio. E ver os caras falando de negócio, de crescimento de negócio, me fez só falar e pensar nisso. Então hoje, o próprio Agência 10X foi uma consequência disso. De estar falando de gestão e de negócio. Então, tipo, por que parar um pouco com o curso de SEO e intensificar em gestão? Porque é o meu padrão de ganho de conhecimento. Então, de lá para cá, eu diria que até onde eu me lembro, eu fiz o EAG e eu não fiz nenhum outro curso. Mas eu li mais livros. Acho que eu comecei a ler livro para o canal e eu comecei a me encontrar em alguns livros. E alguns eu me dou bem, outros não me dou bem. Eu já entendi que os que eu não me dou bem, deixa ele lá. O dia que eu quiser ler, eu leio. Para fechar, eu acho que eu refleti mais. Porque mais importante que você só ganhar conhecimento é botar o conhecimento em jogo, né? Então, eu fui lendo muito artigo, muito jeito de fazer. E as coisas que eu queria fazer não tinha pronto em lugar nenhum. Então, assim, como é que eu monto um sistema de metas para um time de marketing? Pode procurar no Google, não tem. Não tem nem nos Estados Unidos. Minto, eu fiz um curso sim, o do Jason Swank, que é um cara que faz o mesmo modelo de curso que eu faço para agência. Não tem o jeito que a gente faz lá. Ele tem uma parte que eu não tenho, que é a parte de venda da agência, de compra de agência, que ele já passou por essa experiência por completo, que eu não tenho, então foi a parte que eu mais absorvi do curso, mas na gestão do negócio não tem. Se for procurar alguém referência em agências, ou um mercado de serviço que está fazendo algo como a gente está fazendo, não tem. E aí eu não me conecto. Então eu não vou fazer um curso técnico de, sei lá, de inbound, de SEO, de mídia, não vou. Não é mais o que me atrai. Então surgiu esse agora do Gestão 4.0, eu estava ensaiando desde o ano passado fazer. Engraçado como o impacto do conhecimento faz a diferença, né? O que eu investi no EAG e o que eu estou investindo no Gestão 4.0, em um treinamento de 3 dias, eu cobrava no meu curso de SEO R$600. E eu vou investir num treinamento de gestão de 18 mil agora. Olha a diferença. Só que o investimento é proporcional ao impacto, eu acredito nisso. Eu acredito demais nisso. Então assim, se eu estou investindo o que eu invisto e não tenho nenhum problema de falar, porque é o valor que eu pago mesmo, mais R$100 mil para estar no Mastermind do Érico, tipo, eu espero um impacto gigante no meu negócio. Se eu invisto num treinamento de gestão de 3 dias presencial de R$18 mil,
eu acredito que eu vou ser um monstro depois que eu sair de lá. Ou eu vou consolidar e entender que o que eu estou fazendo está certo, buscando validação. Ou uma coisa só, por exemplo, se eu sair lá com o modelo certo de como escalar a liderança na empresa, como recompensar melhor os líderes da empresa que batalharem comigo lá. São coisas que eu estou procurando soluções. Não estou mais procurando só soluções tipo, para criar uma meta individual. Estou procurando a solução para manter as pessoas que eu treinar aqui dentro. Não só manter, mas que elas fiquem felizes, satisfeitas e que vejam que elas estão sendo recompensadas para isso. Do mesmo jeito que eu me sinto hoje. Tipo, eu me sinto recompensado pelo que eu faço. O que falta ainda de aprimoramento é, no meu modo de ver, eu preciso ainda melhorar um pouco mais a minha comunicação. Tem momentos ainda de lampejo que eu tenho que saber controlar o que eu falo. E isso tá bem melhor do que antes, mas é um ponto que eu me seguro bastante. Porque a gente não pode falar tudo que a gente imagina na cabeça, de uma vez só, sem filtro. Você precisa saber pensar e colocar a palavra no lugar. Quanto mais você cresce, quanto mais pessoas estão junto de você, mais você precisa saber o jeito que você fala. E às vezes escapa. Você sabe essa história do Better Every Day, é a hora que você já sabe que tipo, putz, falei besteira. Eu deveria ter sido mais soft. Deveria ter procurado me alinhar um pouco mais, e isso também é importante, me alinhar com quem deveria receber a mensagem. Eu acho que o mais é a comunicação. Acho que a gente tem... Nós somos um pouco arrojados, sim. Talvez no palco, quando eu vou dar alguma palestra, pode soar meio arrogante, não é proposital. Então, isso é importante para quem está vendo o vídeo. Não é proposital, é simplesmente um momento, é uma sensação que às vezes transparece. E eu sei que isso não é bom para a empresa, não é bom para mim, porque eu não sou assim. Então, já tive gente que já falou, parece só meio arrogante quando você fala as coisas no palco. Não, eu só estou falando o que realmente aconteceu. E às vezes essa história da comunicação pode soar um pouco errado. Então, se eu pudesse ser mais prudente na comunicação, não que eu seja imprudente, né, mas saber escolher melhor as palavras causa mais impacto. Entendeu? Mas não ser montado. Ser espontâneo, mas não causar um mal a ninguém, não chatear ninguém. Às vezes você precisa falar a verdade, mas você pode falar a verdade de formas diferentes, né? De jeito diferente. Então, eu acho que também uma outra coisa que eu aprendi é que aqui eu não tinha consciência, e hoje é um dos pontos da Matriz SWOT, não só minha, mas da Mestre, como missão, é tornar uma empresa que seja possível errar e que esteja tudo bem errar, desde que eu melhore todo dia. Então, assim, se alguém pisar na bola, a pessoa não precisa se sentir mal porque pisou na bola. Cara, pisei na bola, beleza, amanhã não vai acontecer de novo, é isso. É só isso. E que todo mundo entenda isso. Que a pessoa que pisou na bola entenda isso, e a pessoa que chegou e falou para ela, velho, você pisou na bola, mas tá tudo bem. Faz parte do aprimoramento profissional. Tipo, quanto eu errei, por que eu vou cobrar das pessoas serem perfeitas? Se tivesse um valor novo para adicionar, é permitido errar. Tá tudo bem errar. Desde que você corrija o erro e vai para frente. Agora ficar errando toda vez igual também não dá. Uma visão rápida do que seria uma SWOT agora. Eu acho que uma das forças que eu tenho hoje eu tenho mais empatia pelo outro. Então eu tento muito me colocar na posição do outro, muito mesmo. Eu acho que eu tenho um foco em resultado, eu sou bem competitivo. Acho que isso traz um diferencial para Mestre, pra gente. Eu não quero ser pequeno pro resto da vida. Então, eu não nasci para ter uma agência de 10 pessoas. Eu quero continuar crescendo. Então, é um ponto positivo. E eu acho que o ponto positivo é que eu quero pessoas que façam melhor do que o que eu faço. Que eu quero que essas pessoas que estejam ao meu lado ou à minha frente em algum momento e que eu possa dividir o peso. Acho que isso aí é uma das forças. Uma das fraquezas, eu acho que às vezes eu tenho muito receio e muito medo de mudanças muito radicais. A gente estava brincando num vídeo ali embaixo falando sobre atendimento. Devo ou não devo colocar um atendimento na Mestre? Eu faço análise de risco, assim, com uma frequência muito grande. E isso às vezes me impede de tomar decisão. Então, eu sou muito emocional nesse sentido. Então, se eu não sinto que é o caminho certo, sabe o sexto sentido? Eu não vou, eu não faço, né? E acredito que isso é uma das ameaças que eu tenho como profissional. Eu não estou olhando
a possibilidade de não fazer isso, como se eu não fizer, talvez minha agência fique ultrapassada, o meu negócio fique ultrapassado. Mas ao mesmo tempo também não estou olhando para outros modelos, talvez eu esteja meio cego, e eu acredito que posso estar de alguma forma, por isso que eu preciso de tempo para respirar, de que os nossos produtos não necessariamente vão ser os produtos que vão ser comercializados daqui a 5 anos. Então, por exemplo, inbound, SEO, mídia, não sei se daqui a 5 anos a gente vai comercializar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vi agências nascerem criando sites, e era moda. E hoje, criar um site não é mais um problema. Então, daqui talvez 5 anos, será que criar site é uma coisa importante? Será que a gente ainda vai ter o Google para fazer a pesquisa? Será que a gente vai tudo para busca por voz? Acabou o trabalho de SEO. Entende? Eu acho que tem alguns gaps que eu queria fechar assim, na minha cabeça e entender se a gente, para que caminho que a gente está indo, ou abrir novas frentes para que a gente consiga migrar e fazer essa transição ao longo do tempo. E o último, acho que a oportunidade está aí também. Eu vou ter tempo para isso. Então, o fato de eu estar me libertando mais me possibilita enxergar mais longe. Então, olhar mais para o outro lado, ver mais o comportamento das pessoas que estão ao redor. De, assim, só estar presente, estou ouvindo. Então, numa reunião de segunda, eu prestar atenção em como a pessoa escreve, em como a pessoa está se portando na reunião, e não sobre o que ela está falando. Mas ela chega adiantado, ela sai atrasado, ela trouxe os dados organizados. Isso aí tem me dado muito mais clareza, com mais tempo, com mais tranquilidade para observar os detalhes dentro e enxergar um pouco mais o mercado. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, assim. Eu acho que eu gostaria de ser reconhecido, principalmente, por ter ajudado outras pessoas a alcançar um nível de excelência em liderança. Então, assim, o fato de eu me tornar um melhor líder vai inspirar essas outras pessoas, sabe? Por isso que eu estou correndo muito atrás de conhecer formas de liderar, né? Em que eu possibilite que as pessoas cresçam, estejam aqui, estejam felizes e enxerguem aqui como um lugar que é justo o suficiente, é puxado, mas é justo o suficiente, né? É íntegro. Então eu espero manter esse rumo. Eu não espero revolucionar muito nesse rumo, mas eu espero manter o rumo que eu estou caminhando. Então, olhando como profissional, eu acho que eu tenho que continuar com foco. Eu gostaria de aprimorar ainda mais o meu foco, para ter certeza que eu estou aqui olhando isso aqui, ó, agência mestre, é isso, sabe? Como fazer a agência mestre crescer mais? Como é que eu faço isso aqui ser maior? Tem várias coisas que eu ainda não contei para vocês, mas vão ser legais, que a gente está fazendo, e a gente vai poder gravar vídeo sobre isso. Mas tem uma camada que eu acho que a gente vai fazer coisas legais em 2020. E do lado pessoal, eu acho que eu queria, mais uma vez, ter mais paz, mais sossego. Tipo, eu acho que realmente chegar em casa com 100% de certeza de que eu não vou precisar trabalhar. Tipo, de mandar meu áudio de dentro do escritório. Ter o horário para isso, sabe? Não preciso fazer de noite tudo, trazer tudo que é do trabalho para cá. Igual eu cobro todo mundo que todo mundo trabalhe daqui. Não é justo trabalhar de fora. Por que eu deveria ser diferente? Mas é que eu fico inventando as coisas, né? Então é dureza. Então eu invento e fico trabalhando de casa. Mas eu tenho que saber acomodar as coisas. Então do lado pessoal é ter esse equilíbrio, assim. Eu posso abrir exceção para criar algo, mas depois eu tenho que trazer para o meu dia a dia. Só que aí eu tenho que eliminar alguma coisa, né? Então, eu acho que eu quero ter mais esse equilíbrio, assim, porque esse equilíbrio é estratégico pra gente, pra mim e pra Ju como casal, é estratégico ter esse equilíbrio de chegar em casa, porque o fato de nós dois trabalharmos na mesma empresa, no mesmo escritório, ele é uma coisa, assim, muito mais intensa do que o normal. Porque a gente já fala de trabalho e tem o contato aqui o tempo inteiro. Se a gente chega também em casa e começa a falar sobre isso, é problemático. E aqui em 2016 foi o game changer, na verdade no final de 2015, que a gente parou de fazer isso. Que eu continuava trabalhando, levando trabalho para casa. E isso facilitou muito a nossa relação, de tirar essa carga do trabalho. Hoje, por exemplo, eu não conto, para vocês terem noção, teve pitch na quinta e na sexta, e eu não contei para ela o que aconteceu nos pitches no final de semana.
Eu segurei a informação. Sabe quando você tem vontade de falar e eu não falei? Chegou segunda-feira, na hora do almoço, que eu comecei a contar pra ela. Então, tipo, eu tô sabendo, é saber botar essa barreira proposital, porque isso dá mais longevidade, dá mais tranquilidade. Pra mim e pra ela. É mais saudável, sabe? É ser saudável mentalmente. É isso. Essa dica de fazer matriz SWOT é muito legal. Você parar, não é em 10 minutos, mas dá pra, por exemplo, você mandar pros seus amigos, cara, me fala uma coisa que você entende que é um ponto forte e um ponto fraco meu. Dá pra você fazer com seus amigos, pedir esporadicamente. Mas o fato de você parar e refletir o que falta em mim para ser um profissional melhor, ou um profissional que eu almejo ser. Então eu tô olhando daqui um ano. O que eu quero ser daqui um ano? Primeiro é ter desejo de ser uma pessoa diferente daqui um ano. Eu quero ser, sei lá, um gestor. Beleza, hoje eu sou um analista. Então o que o gestor faz? Qual é a obrigação daquele gestor? O que ele vai encontrar no dia a dia dele? Baseado no que ele vai encontrar no dia a dia dele, aí você faz a matriz SWOT. Tá, eu quero ser um líder, beleza. O que o líder faz? Obviamente, lidera pessoas, mas ele relaciona com pessoas. Você sabe as técnicas de relacionar com pessoas? Não, então é um ponto de fraqueza. Eu preciso aprender sobre isso. Então vou consumir livro, vou consumir curso online, vou consumir vídeo no YouTube, vou fazer alguma coisa. Né? Eu preciso ser uma pessoa mais metódica com organização de projeto. Então, vou procurar um curso de Kanban, um curso de metodologia ágil, vou procurar um material online, um livro, tem muito livro também, inclusive, de metodologia ágil. Eu preciso, talvez, eu quero mudar de área completamente. Então, eu preciso, tiveram já pessoas formidáveis que saíram aqui da Mestre, que mudaram de área. Então, é um processo que, aos poucos, você tem que começar a estudar sobre essa nova área. Não dá para do dia para a noite, eu vou mudar e depois eu vou estudar. E no trabalho, no dia a dia, eu acho que quem está como profissional de marketing tem que lembrar daquela visão da carreira em T. Então, ser específico primeiro, trabalhar muito bem, estudar tudo, cara, ler blog gringo, ver vídeo, ver podcast, ver tudo que é possível. A gente quer o conteúdo que é bonito, a gente não quer o conteúdo que vai ajudar a crescer. Então, fazendo uma analogia, a gente até falou isso, sendo bem, assim, brutalmente transparente, o que a gente fala sem pensar, né? Mas depois eu vou me arrepender de ter falado desse jeito. Mas a pessoa prefere ir para um curso, evento do Facebook, do que pegar um cara que está no campo de batalha do Facebook e ver a live do cara, que tá de graça, que você não sai da sua casa. Mas não, é porque o Facebook é mais bonito, é mais legal e tal. Qual o sentido disso? É o que eu olhava antes, eu falava, cara, meu 80/20 é ler tudo do blog da Moz, que tá mastigado, tá pronto, é alguém no campo de batalha, a pessoa organizou o pensamento, é a mesma coisa que eu olho o canal, a gente gravando coisas pro canal, tá organizado o pensamento, cara, olha o que eu falei em 2016, eu falo em 2019, hoje eu sou o cara que esse cara aqui plantou lá atrás. E se alguém tivesse visto e realmente tomado como verdade, ia ser uma pessoa muito melhor. E a gente deixa a oportunidade passar. Porque a gente acha, isso aí eu já sabia. Não, isso aí não se aplica no meu caso. Eu já falei em outros vídeos. Sábado e domingo eu estudava, eu consumia informação. Eu deixei de sair de férias com os meus amigos da faculdade e tudo mais para ficar trabalhando, estudando e pensando melhor. Porque eu falei, cara, agora é a hora de eu estudar. Não é daqui 10 anos. É a história do que eu falei aqui sobre vou aprender espanhol, vou aprender inglês. Depois que você chegou com 35, igual eu tenho vontade, falei pra Ju, ano que vem eu realmente vou fazer espanhol. Eu deveria ter feito lá com os 20, que eu já sabia que eu tinha que fazer espanhol. Beleza, eu vou correr atrás do prejuízo, mas por que eu não fiz lá atrás? Por que eu não estudei lá atrás? Hoje tem tanto acesso à informação, tanta informação técnica, assim, de balde. Você joga assim, pega um balde, raspa na internet, você tem um conteúdo gigantesco, tem um blog da Rock, tem um blog da Mestre, tem o meu canal aqui no YouTube. Tem podcast da RD, isso em português, né? Só tô falando em português, fora os gringos. E a gente não quer estudar, a gente quer ler headline e quer ser o melhor. Então a maioria das pessoas você vê conhecimentos rasos, sabe de tudo um pouquinho, a história da carreira inteira. A pessoa sabe um pouquinho de cada coisa, mas manda ela fazer, vai lá, faz o projetão lá. A pessoa, me ajuda aí. Ué, você não é o especialista? Você não quer ser o sênior? Você não quer ser o pleno ou analista? Do top, mas você não consegue desenvolver. Por quê? Porque você só sabe ler headline. Então a gente precisa sair dessa geração que só sabe ler headline, só sabe ler o primeiro parágrafo e falar, isso aqui eu já manjo. E ler na essência, ler 2 vezes o que está aparecendo ali. Consumir o vídeo, estar presente para o vídeo. Não é, eu vou estar fazendo o meu trabalho aqui enquanto estou escutando o vídeo. Para escutar o vídeo na essência. Eu
tô buscando isso para minha vida. Tudo que eu paro, eu tenho que parar, escutar na essência, entender, eu vou lá para essa imersão da gestão 4.0, eu vou ficar os 3 dias focado, não é mexer no celular. Eu tenho a oportunidade de aprender com caras que já trilharam coisas muito maiores do que eu, e isso é uma sacada muito importante também, como aprimoramento profissional. Vai atrás de alguém que está entregando, que já entregou de verdade. Eu me comparo com alguns do mercado que estão ensinando a como montar agência, ter uma agência, a pessoa não tem agência. A pessoa quebrou a agência dela. E aí? Como é que você acredita isso a alguém? Ou uma pessoa que está ensinando a fazer mídia paga e nunca mexeu em mídia paga. Acho que a gente precisa realmente botar a cabeça no chão, aprender com quem faz, quem está no campo de batalha e ser metódico, aprender um pouco mais todo dia. Você não precisa aprender um final de semana por ano. Você precisa todo dia consumir alguma informação legal. Vou fazer a finalização aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser algumas referências sobre produtividade, gestão, empreendedorismo, deixa nos comentários, vai ser um prazer compartilhar com você. E se você está assistindo no YouTube e não acompanha o meu canal, aperta o botão para se inscrever. Se é no Face que você está vendo, aproveita para curtir a minha parte. Se você já curte, marca os seus amigos, compartilha esse vídeo, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda toda a nossa rede de contatos. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse react aqui. Esse eu não chorei, pelo menos o outro eu chorei um pouco. Mas é legal ver os vídeos de antigamente para saber como é que eu pude evoluir, né? E não foi fácil, né? São 3 anos de diferença. Não foi fácil ter a mestre naquela época, ter a mestre hoje. Hoje os desafios que eu tenho são proporcionais ao tanto que eu cresci. Isso que é legal que você saiba, né? Que os problemas não vão acabar, que os desafios não vão acabar. Eles vão aumentar conforme você também aumenta, né? Então na tua vida você também vai crescendo de tamanho. Você é pequenininho, você tinha assim, suas grandes barreiras, né? Mas conforme você vai crescendo, você vai tendo desafios da mesma altura. Eu acho que hoje os desafios que eu tenho estão na altura do que eu estou buscando como, né, entregando como um CEO de empresa. Então eu espero voltar daqui uns 2, 3 anos, contar para vocês como foi, dar risada um pouco dessa época, porque daquela época ali eu acho que se esse Fábio tivesse naquela época, nossa, tava cegado, então ia tirar tudo de letra. E é engraçado que eu encontro muito com donos de agência que estão na mesma posição que eu tava hoje em dia. Eu falo, cara, isso é tão fácil de resolver. Por quê? Porque eu já passei por isso. Então fica tranquilo, lembrar que todo problema passa, desde que você corra atrás de conhecimento, corre atrás de leitura, de assistir vídeo, de se inspirar em outras pessoas, de fazer network com pessoas que vão agregar ainda mais para você. Eu devo muito ao mercado que me ajudou bastante e espero que esse vídeo ajude você. Se porventura você não está inscrito aqui no canal, finalizar que nem outra, né? Não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Eu sou o Fábio Ricota, essa finalização não tinha na época. Sou o Fábio Ricota e a gente se vê no próximo episódio.